Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira jornada de Psiquiatria e Cinema de Minas Gerais. É um evento, na verdade, a pré-jornada da Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai acontecer entre quinta e sábado. Parte do trabalho, das características do bom médico, do bom psiquiatra, do bom psicoterapeuta, é a capacidade de empatia, capacidade de outrar, de se colocar no lugar do outro. E nada mais agradável do que fazer isso por meio das artes, por meio do cinema, para exercitar nossa capacidade de conhecer outras alteridades. Vamos começar em alto nível, com uma mesa muito rica, com a professora Flávia Fleury, Eduardo Birman e Gerson Lopes. Teremos meia hora de apresentação de cada convidado e depois meia hora de discussão. Agradeço a todos os presentes, aos palestrantes, aos ouvintes. Agradeço especialmente a nossa secretária, Joelma, que, como sempre, colaborou brilhantemente na organização do evento, e ao presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, o professor Humberto Correia, grande cinéfilo, que teve a ideia dessa jornada e que está sempre investindo na ligação da psiquiatria com outras áreas, e que eu tenho o privilégio de estar lançando junto com ele, ano que vem, um livro de psiquiatria e cinema. Então, bom proveito para todos. Eu convido a primeira palestrante, a professora Flávia Fleury, para falar sobre as representações da loucura no cinema. Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer a presença de todos vocês e também o convite do Rodrigo, em nome da Associação Mineira de Psiquiatria, doutor Humberto Correia. E queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque esse tema, né, representações da loucura no cinema, é um tema que eu sempre me interessei. E eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte da minha vida profissional eu trabalhei na saúde mental e sempre gostei também muito de cinema. E tive a curiosidade de saber como é que a loucura foi representada, como é que os espaços de confinamento, as instituições psiquiátricas, a figura do psiquiatra foi representada na história do cinema. E então fui pesquisar isso no meu mestrado em cinema, que eu fiz na Escola de Belas Artes da UFMG, com orientação do professor Dr. Luiz Nazário, que inclusive vai falar para vocês amanhã. Então, eu vou compartilhar um slide aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente já tem uma imagem da Olivia de Havilland, na Cova das Serpentes, né? Ela está contida aqui numa camisa de força, só para fazer referência. Então, o que eu queria estudar, né, durante a minha pesquisa? Como eu falei, como o cinema representou a loucura, as instituições de confinamento e o psiquiatra, do início do cinema até os anos 70, eu tive que fazer esse recorte porque eu não conseguiria estudar a loucura, né, durante toda a história do cinema. E aí também queria ver como que foram as estéticas utilizadas nessa representação, quais as diferenças nas mensagens transmitidas pelos diretores nos filmes, e o que influenciou essas diferenças nas concepções da loucura, das instituições, do psiquiatra. Então, aqui eu já coloquei uma imagem do testamento do Dr. Mabuse, esse personagem quando ele fica louco. É muito interessante que tudo que está ao seu redor fica transparente, como se ele estivesse sendo invadido ali, né? Não tivesse nada de privacidade. Acho essa foto muito interessante. E aqui o famoso estranho no ninho, né? Eles estão aqui na fila da eletroconvulsoterapia. Então, vamos lá. Bom, já entrando na minha pesquisa. O cinema sempre se interessou pelo tema da loucura, desde o primeiro cinema. Então, depois do cinema de registro, né, com os irmãos Lumière, a gente já tem uma fase de cinema de atração, que é o cinema que tinha interesse somente de entreter, de atrair o público para gostar do cinema, para cultivar, né, esse interesse pelo cinema. E aqui a gente tem comédias curtas com tema principal de perseguições. E as sátiras às autoridades eram muito frequentes nessa época. Então, nessa época, os curtas não tinham intenção de problematizar, causar alguma reflexão ou trazer um diagnóstico, nada disso. Era só simplesmente entretenimento. E como esse tema de perseguição era muito frequente e bem-vindo,
a temática do louco fugindo das instituições eram muito frequentes também. Vocês veem que, né, desde 1904 a gente já tem filmes sobre essa temática. E aí eu vou chamar a atenção para esse filme aqui, é o terceiro, que ele tem no YouTube, para quem quiser ver aqui, e eu vou chamar a atenção para o Sanatório do Dr. Deep, porque esse foi o primeiro filme a apresentar um psiquiatra no cinema, lógico, num curta-metragem, né? E a história é que o Dr. Deep ele tenta dissipar numa briga entre os pacientes, prescrevendo, né, tortas para eles se acalmarem. E ele é tido como um protótipo do psiquiatra tão louco contra os pacientes, que a gente vai ver na história do cinema que alguns filmes aparecem, né, essa caricatura. Então, é uma época que ridiculariza a loucura. E depois, já um ano antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um filme, um longa-metragem extremamente maduro para a época e preocupado com as questões sociais do seu tempo, que é o In Book Home. Esse filme ele é muito interessante, porque para mim ele foi um precursor, né, com relação, gente, ao tema da loucura dentro das instituições, né, de confinamento. Então, ele foi o precursor dentro desse tema, dos filmes preocupados com as questões sociais, políticas, econômicas da sua época. Ele fala da Ingeborg, que é uma senhora que ela era casada, tinha 3 filhos, e o marido morre, ela não consegue levar à frente o comércio que eles tinham, ela empobrece e perde tudo. Os filhos vão para adoção e ela é encaminhada para uma workhouse, que foi descrito muito bem por Foucault. Foi uma instituição, para quem não sabe, né? Muita gente aqui não é da área psi. A workhouse era uma das instituições onde as pessoas que incomodavam a sociedade, que não eram produtivas, eram encaminhadas. E então, nesse caso aqui do filme, aqui ela está embalando, né, um pedaço de pau como se fosse o neném dela, o bebê, que ela perdeu foi adotado. Quando ela fica sabendo que um dos filhos, ela tem acesso a um dos filhos, né, que ela pode encontrar com ele, ela foge da workhouse, é capturada, e quando ela retorna, eles encaminham ela para a ala dos loucos. Então, um filme muito interessante, acho que vale a pena conferir. Então, depois disso, eu queria me deter um pouquinho só no contexto histórico na Alemanha do período entre guerras, porque depois desse filme de 1913, a Alemanha vai produzir muitos filmes em que aparecem a loucura já dentro de uma instituição psiquiátrica. E o que estava acontecendo na Alemanha nesse período? Boicote, isolamento de outros países, humilhação, aumento da inflação, do desemprego, da pobreza, da fome, aumento da criminalidade, os sentimentos, então, do povo alemão de incerteza, desconfiança, desequilíbrio, desesperança, angústia existencial, depressão. Então, eu estava vivenciando internamente um verdadeiro caos. E isso influenciou, e nesse período também, a gente teve uma influência da estética expressionista, que justamente tinha a intenção de demonstrar esse caos vivenciado internamente pelo povo alemão nas telas. Então, a intenção dessa estética é retratar o estado da alma dos personagens, moralmente arrasados no período pós-guerra, né? Como eu falei, por causa da depressão, angústia, medo, desesperança, solidão, a loucura. E então a intenção era transmitir, o externo transmite o interno. A realidade expressa o caos interno dos personagens. Então, a característica dessa estética são cenários deformados, um ambiente claustrofóbico, contraste entre luzes e sombras, maquiagem carregada, atuação exagerada. Vocês podem ver em algumas imagens aqui que eu coloquei. Que primeiro a gente tem o gabinete do Dr. Caligari, aqui Nosferatu, que é um filme baseado no Drácula de Bram Stoker, de 1922. Aqui a gente tem Roxane, que é um filme muito interessante, é uma mistura de documentário com ficção, que ele vai retratar, ele vai comparar as bruxas, né, que morreram nas fogueiras, queimadas nas fogueiras da Inquisição, com as histéricas do seu tempo, nesse filme de 22, e é muito interessante essa comparação. Esse filme influenciou filmes como Madre Joana dos Anjos, Joana d'Arc, Os Demônios, que já nos anos 70. Assim.
E aqui a gente tem M, o Vampiro de Düsseldorf, também influenciado aí, tem algumas, ele é mais realista, mas algumas características do expressionismo, e ele foi um filme, apesar de não ser um filme com o louco dentro da instituição, ele é muito importante para a história do cinema, porque ele inaugura os filmes, né, que vão falar, que vão trazer o serial killer. O filme é sobre um serial killer que mata crianças. Então, esse foi o primeiro filme no cinema, longa-metragem, que traz esse tema. Então, influenciou filmes como Psicose, Halloween, né, as séries, né, Halloween, Sexta-feira 13, Silêncio dos Inocentes, e por aí vai, vários filmes, né, com essa característica. E aqui a gente tem o Testamento do Dr. Caligari, desculpa, mentira, desculpa, gente. Aqui o Testamento do Dr. Mabuse, você vê os olhos arregalados, então é bem caracterizado, assim. E o Gabinete do Dr. Caligari, ele foi o primeiro filme totalmente expressionista. Para mim, um dos melhores, assim, para expressar mesmo esse caos interno, né, que o povo alemão estava vivendo naquela época, a loucura propriamente dita. Então, nessa época também, é curioso, né, que eu não imaginava isso, a gente teve apresentação de vários filmes com a temática da loucura criminosa. Então, vários filmes da Alemanha, produzidos na Alemanha, vão aparecer a loucura produzida por entidades malignas com poderes ocultos, hipnóticos e diabólicos que obrigam o louco a cometer crimes dos quais ele não tem responsabilidade. Então, o louco é um sonâmbulo sem controle de seus atos, que obedece a ordens de terceiros que o hipnotizam, o possuem, determinam suas ações e os tornam criminosos. Aqui está escrito errado, depois conserto. O psiquiatra é um representante das autoridades, entidade maligna que encarna em pessoas normais, tornando-as loucas e criminosas. Então, a gente tem o Dr. Caligari aqui, esse é o César, que é o sonâmbulo que ele hipnotiza para cometer crimes. O Dr. Mabuse, que encarna, ele é um cientista que estava no hospital psiquiátrico, e ele é um criminoso, e quando ele encarna no Dr. Baum, que é o psiquiatra da instituição, ele faz com que ele se torne louco e criminoso também. E aqui o M, né, que eu já comentei. Então, nesse período, o louco, ele não tem responsabilidade pelos seus atos. Ele simplesmente obedece. Depois desse período, a gente vai ter uma loucura criminosa, aliás, continuando nesse período, a gente vai ter uma loucura criminosa mais voltada mais para entidades malignas, como o vampiro e o demônio, que obriga também o louco a cometer crimes pelos quais ele não tem responsabilidade. Então, a gente tem o filme Nosferatu, baseado no filme no livro de Drácula, de Bram Stoker. Então, a gente tem aqui o Nock, ele foi vampirizado pelo vampiro, Orlok, né, Conde Orlok. Depois disso, ele vira um louco, é encaminhado para o hospital psiquiátrico e ele começa a cometer crimes sob a influência do Conde Orlok. Aqui a Joana d'Arc, né, assim, ela também falava que ela, né, ouvia determinações para salvar a pátria e tudo mais. E as bruxas, né, e o demônio aparecem em Haxan, como eu falei. Aqui também tem muita influência do expressionismo. Todos aqui, né, todos eles não têm, eles simplesmente obedecem ordens. E depois do cinema do Entre Guerras, a gente já tem, né, a loucura no cinema nazista. Então, o Hitler, ele acabou com toda a expressão das estéticas de vanguarda. Então, ele destruiu filmes, livros, né, tudo da arte de vanguarda. Nesse filme, Vítimas do Passado, esse filme está também no documentário Arquitetura da Destruição, vale a pena assisti-lo. Ele é um filme de propaganda nazista que alertou a população alemã para os perigos da degeneração da raça. Então, sensibilizando a população para o extermínio dessa população. O louco, então, é um perigo para a nação alemã. Aí, eu achei muito interessante essa citação aqui, que foi feita na inauguração, né, no lançamento do filme. O povo alemão não conhece a atmosfera opressiva onde milhares de doentes têm de ser alimentados e tratados. Indivíduos que são inferiores a qualquer animal.
Nos últimos 70 anos, nossa população aumentou 50%, enquanto a doença hereditária cresceu cerca de 450%. Se essa situação persistir, em 50 anos teremos um doente para cada 4 pessoas saudáveis. Uma sequência de horrores invadirá a nossa nação. Um infortúnio sem igual afetará a nossa raça, que marchará cabisbaixa para o seu destino. Então, aqui já determinando, né, a extinção não, o extermínio dessa raça, dessa população, desculpa. Aqui a gente tem uma foto, né, na exposição da arte degenerada que o Hitler encomendou. Ele comparou quadros, né, pinturas do expressionismo, cubismo, surrealismo. Ele colocou do lado de pessoas com síndromes, né, dizendo que tudo isso precisava ser banido da Alemanha. E depois do nazismo e do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma mudança muito grande na concepção do louco e do tratamento psiquiátrico no pós-Segunda Guerra. Então, eu vou situar o que estava acontecendo, o que influenciou nessas mudanças. Então, houveram muitas denúncias, né? Todo mundo estava de olho nas violências que aconteciam, negligências com o ser humano, por causa do Holocausto. Então, houveram muitas denúncias de maus tratos e violência nas instituições psiquiátricas e comparação com os campos de concentração nazistas. Houve necessidade de humanização dessas instituições e também o reconhecimento da eficácia de terapias alternativas no tratamento dos combatentes durante a guerra. Eles perceberam que, como eles não podiam encaminhar os combatentes para instituições psiquiátricas, eles começaram a tratar os combatentes com terapias alternativas e viram que deu certo algumas vezes, né? Muitas vezes deu certo. Então, eles começaram a querer investir nisso. A importância da diminuição dos gastos com a doença mental nos hospitais psiquiátricos, a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso tudo contribuiu para que o cinema quisesse trabalhar com essa questão, né? De denunciar maus tratos e tentar incentivar a humanização desses espaços. E acontece nessa época o exílio de muitos psicanalistas para os Estados Unidos. Então, os filmes americanos, principalmente, eles foram influenciados pelos psicanalistas. Vocês vão ver que vários começam a trazer a psicanálise ou, de alguma forma, psicoterapias influenciadas pela psicanálise para os filmes. Aqui eu coloquei uma imagem do filme Bedlam, de 1946. Esse é um filme muito interessante também, porque ele retrata um hospital geral chamado Bedlam, na Inglaterra, no final dos anos, na época, né, da Revolução Francesa, no final dos anos do século XVIII, e ele mostra que os maus tratos que os pacientes, né, que aconteceu com os pacientes. E nesse filme, curiosamente, aparece um paciente que ele está numa cela com um colete que ele fica em pé o tempo todo. E esse paciente, ele foi citado por Esquirol, foi citado por Foucault, como um paciente foi encaminhado por essa instituição e realmente ficou 9 anos sem poder sentar. Depois vocês buscam referências sobre esse caso, muito interessante. E aqui, na Cova da Serpente, já tem um retrato do Freud. A Olivia de Havilland está aqui, né? Assim, ela é internada, e a gente já mostrando aqui a influência da psicanálise nesses filmes. Esse filme aqui é de 46, né? O Bedlam, e na Cova da Serpente, de 48. Então, o que eu percebi da concepção da loucura no cinema desse período? Os filmes, né? Os filmes sofreram influência do primeiro filme sobre a psicanálise, que foi Segredos de uma Alma, de 1926. Esse Segredos de uma Alma, ele não trata de pacientes na instituição psiquiátrica, mas eu trouxe ele aqui, né, como referência, porque ele foi o primeiro filme do cinema onde aparece a psicanálise, e um filme a muito contragosto, inclusive, foi autorizado pelo próprio Freud. Então, guarda aí, né, essa importância histórica para o cinema. Então, influenciada por esse filme, a loucura é um transtorno causado por conflitos e traumas infantis inconscientes, passíveis de tratamento, ao contrário do período entre guerras em que era produzida por entidades malignas. Então, nesses filmes, a associação livre e a análise dos sonhos e sintomas são caminhos para acesso a conteúdos inconscientes, a resolução do complexo de Édipo
de castração e a cura do paciente. E aí já aparece aí uma responsabilização do louco pelo seu tratamento. A gente tem aqui, quando fala coração, também guarda uma importância muito histórica, porque é o primeiro longa-metragem onde aparece a psicanálise dentro de uma instituição psiquiátrica. A Ingrid Bergman, né, que o Gregory Peck, ele já no divã, ou seja, a gente pode ver assim, como que o cinema foi visionário, né? Ele é visionário. Quando que a gente ia pensar? Em 1945, a psicanálise, né, tem até divã numa instituição psiquiátrica. Até hoje é muito difícil de pensar isso, né? Então, era em função de tudo que se passou, né, na Segunda Guerra, no Holocausto, os cineastas eles queriam pensar na possibilidade de trabalhar a humanização nos hospitais. Então, sempre aparecia um lado detonando, né, a figura do psiquiatra, às vezes, ou do tratamento, de procedimentos médicos como punição, como tortura, mas em contrapartida já colocava a possibilidade de uma mudança nesse tratamento, a partir da influência, né, de terapias psicanalíticas. A gente tem a Fogueira da Paixão, Na Cova das Serpentes e Freud Além da Alma como exemplos, mas existem vários filmes que retratam isso. E nesse período, a gente também tem uma influência da estética surrealista nos filmes do pós-guerra. A estética surrealista, né, foi muito influenciada pela psicanálise e ela usava de uma linguagem que se aproxima dos estados oníricos, ilógica, contraditória, metafórica, contrariando os princípios da realidade, assim como Freud descreve os sonhos, né? Então, com a intenção de expressar os sentimentos inconscientes e subverter as referências tradicionais e objetivas da realidade através de uma arte produzida pela associação livre. Grande influência na composição dos sonhos e devaneios. Salvador Dalí fez o cenário de Quando Fala Coração, aqui. A gente tem aqui, né, uma referência ao Cão Andaluz. E em Segredos de uma Alma e Freud Além da Alma, a gente também tem essa influência da estética surrealista. Eu queria muito passar o trecho do sonho que acontece quando fala coração, mas, infelizmente, vai ficar para outro momento. Não vai dar tempo. E depois a gente tem, né, a contracultura, que é um movimento que criticava a obediência restrita dos cidadãos aos valores massificadores, puritanos e repressores, veiculados pela família, igreja e sociedades tradicionais, e faz uma crítica severa às ditaduras e à política intervencionista, como a que declarou a Guerra do Vietnã. Há uma defesa da liberdade sexual, o uso de drogas, garantia de direitos de grupos excluídos, como os negros, mulheres, homossexuais. E nessa época também, influenciada pela contracultura, surge a antipsiquiatria, que fez uma crítica acirrada aos modelos de normalidade e de tratamento propostos pela psiquiatria tradicional, mas foi abandonada porque não havia evidências científicas, né? Nenhuma nesse caso. Aqui eu trouxe a imagem de uma cena do filme Tite Cut Folie, aqui no manicômio judiciário. Esse filme ele retrata várias violências que acontecem nessa instituição, que é o manicômio judiciário, por exemplo, e é um documentário, então as filmagens foram reais. Esse paciente aqui, né, ele fica, assim como ele, os outros pacientes ficam num quarto sozinhos, pelados, né, nus, sem lugar para sentar, para deitar, então em condições bem precárias. Ele foi proibido durante muitos anos, mas quando ele foi liberado, aconteceram, né, ele contribuiu para mudanças nos hospitais psiquiátricos, assim como os outros filmes que eu citei. Então, houve uma influência da contracultura e da antipsiquiatria nos filmes sobre a loucura. O cinema, então, influenciado por esses movimentos, privilegiou a representação de personagens que incomodam a família e a sociedade, tentando subverter seus valores. A loucura aqui é causada pelas instituições de poder, que estão no banco dos céus. Família, igreja, sociedade, psiquiatria, e enfatiza o questionamento do sistema e da obediência passiva e restrita e a crítica das pessoas aos padrões estabelecidos pela sociedade. Então, aqui a gente tem Madre Joana dos Anjos e os Demônios, né? Fazendo uma crítica à igreja, Paixões que Alucinam, fazendo uma crítica à instituição psiquiátrica. De Repente, no Último Verão, que é um filme extremamente interessante, porque ele traz um preconceito muito grande à homossexualidade. No filme,
a tia da personagem, que esqueci o nome dela, mas vivenciada pela Elizabeth Taylor, a tia é a Katharine Hepburn, ela tem um filho que era homossexual e que morreu. A personagem da Elizabeth Taylor, ela sabe disso, então... Ai, peraí, gente, desculpa aqui. Ela, sabendo disso, a Katharine Hepburn, ela teme que ela, né, explicite isso para as pessoas. Então, ela pede para o neurologista, que é psiquiatra e psicanalista, fazer o procedimento de lobotomia nessa paciente, para que ela não fale a verdade sobre o que aconteceu. Então, o neurologista, ele desconfiado, né, do que está acontecendo, ele tem acesso à verdade e, no final, ela não é submetida à lobotomia e quem enlouquece é a tia, que queria esconder isso. E muito interessante nesse filme, porque o personagem homossexual ele não aparece nenhuma hora no filme. Isso propositalmente porque é como se ele fosse... como se ele não pudesse aparecer, né? Então, aí já me mostrando o preconceito da sociedade com essa temática. Aqui o Estranho Ninho, que vocês, né, muito famoso, e Laranja Mecânica também apresenta uma crítica muito severa às instituições de poder, à família. E então, agora eu vou só falar rapidamente das considerações sobre a representação da loucura e seus espaços de confinamento apresentados pelo cinema, que eu pude escolher na minha pesquisa. Então, as representações da loucura e de seus espaços de confinamento construídas pelo cinema sofreram influência do contexto histórico, político, social e econômico da época de produção dos filmes. A gente chama isso de presentismo. No período entre guerras, o louco é vítima de poderes ocultos e entidades malignas, dos quais não tem como se desvencilhar. Não tem poder de escolha, obedece às ordens sem poder questioná-la. Aqui, durante o nazismo, a loucura é uma doença genética que deve ser exterminada. Após a Segunda Guerra, a loucura é considerada transtorno mental causado por conflitos internos, traumas infantis e inconscientes. O louco é responsável por sua loucura na medida em que ele pode procurar por seu tratamento. Grande influência da psicanálise. E com a contracultura, a loucura passa a ser vista como produto da violência da família, da igreja, dos valores hipócritas da sociedade. Então, há uma tendência do cinema a desresponsabilizar o louco por seus atos. A loucura influenciada por forças malignas no cinema do entre guerras, hereditariedade no cinema nazista, violência das instituições de poder, representada principalmente pela instituição psiquiátrica, pela família, e uma exceção acontece nos filmes já do pós-Segunda Guerra, né? Onde a loucura é produto de conflitos e traumas inconscientes, tendo o louco a possibilidade de buscar seu tratamento. 5 minutos. Ok. Em relação à mensagem, obrigada, Rodrigo. Em relação à mensagem transmitida pelos filmes, a gente percebe que a insatisfação e revolta com a violência gerada durante e após as grandes guerras, a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, provocou uma manifestação dessa insatisfação no cinema, que foi representada através de uma crítica contundente às autoridades, representadas principalmente pela figura do psiquiatra e da instituição psiquiátrica, a crítica à violência das políticas repressoras, a falta de respeito com os indivíduos, as desigualdades sociais, a fabricação em série de seres autômatos cumprindo hipnoticamente regras de convívio social, ou seja, a crítica a todo um sistema. A loucura, então, é metáfora do sofrimento da sociedade do entre guerras. Nesse caso aqui, não há reflexão sobre o tratamento do louco. No pós-Segunda Guerra, aparece uma preocupação com o tratamento digno e respeitoso do louco e ainda uma reflexão sobre a necessidade de humanizar as instituições psiquiátricas. Então, uma reflexão sobre a dignidade do ser humano. Na contracultura, a loucura, como eu falei, ela é vista como produto da violência do sistema, e o tema da loucura confinada, então, a gente pode, né, concluir que ele foi usado no cinema muito mais para falar de diagnóstico, da loucura propriamente dita, para refletir sobre a sociedade de cada época. Em relação à representação do psiquiatra, no primeiro cinema, né, então o psiquiatra é ingênuo, tolo. No cinema do entre guerras, é uma utilidade detentora de poderes malignos que hipnotiza pessoas para cometer crimes. No pós-Segunda Guerra, o psiquiatra também é psicoterapeuta e utiliza de procedimentos como medicação, eletroconvulsoterapia e psicoterapia de forma humanizada, preocupado com a cura do paciente e seu retorno ao convívio social. E na contracultura, o psiquiatra é cruel, utiliza dos procedimentos médicos como tortura e punição.
A instituição psiquiátrica representa a violência da sociedade, família, igreja e instituições de poder. E em relação ao diagnóstico do que foi considerado loucura, para finalizar, não foi observada a preocupação em apresentar o louco com um transtorno correspondente ao que a psiquiatria consideraria loucura. Aparecem com certa frequência estados próximos do que seriam hoje considerados estados dissociativos, transtornos do espectro da esquizofrenia, transtornos delirantes, ansiosos e depressivos, no geral. E a representação da loucura, então, serviu para representar o sofrimento e loucura da sociedade no cinema do Entre Guerras, chamar a atenção para a possibilidade de recuperação da loucura através de tratamentos humanizados no pós-guerra, e representar o louco como vítima dos padrões repressores da sociedade e instituições de poder no período da contracultura. Isso tudo que eu falo, gente, é uma tendência, né? É óbvio que a gente está... Uma coisa que me chamou a atenção é que os filmes que aparecem, isso que eu estou, né, essas considerações que eu estou colocando aqui, eles são filmes onde o louco está dentro da instituição psiquiátrica. Então, o fato de estar dentro da instituição psiquiátrica já muda né, assim, o que os diretores queriam passar de mensagem com os filmes. Então, acho que é diferente dos filmes que apresentam um louco fora da internação. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. E obrigada. Agora eu vou... Obrigado, Flávia, pela aula excelente, por nos guiar nessa caminhada pela humanização do paciente psiquiátrico, né, de passar do julgamento para a tentativa de compreensão. E agora tenho o prazer de receber o professor Eduardo Obrigada, Bife, Rodrigo. nosso convidado direto de Petrópolis, que vai falar sobre toque e transtornos relacionados no cinema. Bom, primeiramente, muito obrigado novamente à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite. Já ficamos aqui uma excelente introdução, uma aula maravilhosa da professora Flávia. Deu essa visão, esse panorama do cinema que é fantástico, percorrendo aí as épocas. Tentar manter o nível, tá, Flávia? Bom, eu vou dividir minha tela aqui com vocês agora. Então, deixa eu ver aqui. Ok? Esse é meu conflito de interesses, né? Psiquiatra especialista pela BP, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, também do curso de Psicologia da Unifase. Sou palestrante para alguns laboratórios e tenho educação continuada através dos mesmos laboratórios. Vamos falar sobre transtorno obsessivo-compulsivo no cinema e patologias relacionadas, tá? Então, só para fazer uma introdução, o transtorno obsessivo-compulsivo ganha um capítulo separado no DSM-5, 2013. Ele estava colocado dentro do capítulo dos transtornos ansiosos, que é o DSM-4-TR, e passa, então, a receber o capítulo específico com patologias consideradas do espectro obsessivo-compulsivo, que são essas aqui: tricotilomania, o transtorno de escoriação, skin picking, e o transtorno de dismorfia corporal e o transtorno de acumulação. Só para a gente lembrar um pouquinho da psicopatologia, né? O que são as ideias obsessivas, são alterações da função psíquica-pensamento, e elas vão ser recorrentes, são vivenciadas como absurdas, o paciente sente elas como repulsivas, desagradáveis, né? São sempre muito ansiogênicas, não é à toa que até 2013 estavam no capítulo de transtornos ansiosos. Elas têm essa característica de serem invasivas na consciência. O indivíduo não consegue resistir a esse pensamento invasivo e tenta uma luta que só, na maioria das vezes, é vencida através da alteração da volição, da conação, né, o que gera o comportamento compulsivo, que, basicamente, ele vai ser realizado para combater essa ideia obsessiva, até mesmo para terminar com essa ideia obsessiva, né? A gente, para falar do toque, eu escolhi alguns filmes, existem vários,
muitos de vocês estão aqui, já devem ter visto várias aulas sobre cinema. Eu uso muito o cinema, o teatro, a dramaturgia, a literatura, para dar as minhas aulas na Faculdade de Medicina. E aí, o primeiro filme que eu escolhi para que a gente caracterize bem o toque é Os Vigaristas, com o Nicolas Cage, que é de 2003, né? Matchstick Man. Então, na verdade, porque o parceiro dele está aqui, né? Então, algumas ideias, elas estão sempre associadas, né? As ideias obsessivas e os atos compulsivos. Então, o medo relacionado com a contaminação, levando ao comportamento de limpeza, preocupação se as coisas estão trancadas, fechadas e por aí vai. No filme, o personagem do Nicolas Cage chama Roy, ele é um estelionatário, ele é um golpista, né? E ele tem o quadro mais frequente que a gente encontra no transtorno obsessivo compulsivo, que é o transtorno de contaminação, né? E ele passa o tempo todo com a compulsão de limpeza, limpando sua casa. Ele mora numa casa afastada, né? Uma casa enorme, né? Mas que ele limpa o tempo todo, não deixa ninguém entrar de sapato, usa luvas, né? Para lavar as coisas todas. Ele joga o lixo que ele já está ensacado, né? E ele tem também, isso é muito comum acontecer nos pacientes de toque, não terem apenas uma única apresentação. E no caso aqui do personagem do Nicolas Cage, ele tem um sintoma de contágio, e o sintoma de contagem um pouco associado com a verificação, né, do fechamento das portas, que tem que ser 3 vezes sempre, né? Agora, e quanto mais desconfortável ele se sente, ou quando enfrenta situações estressoras, né, ele chega a desencadear muitas crises de ansiedade, com muitos sintomas autonômicos, e ele apresenta, nesses momentos mais intensos, ele vai apresentar também uma coisa muito comum, que ocorre com pacientes de toque, que são tiques vocais. Tá? Ele faz um personagem que a gente vai encontrar todos os critérios que hoje em dia estão no CID-10, daqui a pouco CID-11, e no DSM-5 para o toque. Uma coisa interessante é mostrar que o fato de ter um transtorno psiquiátrico não impede de ser, apesar de ser um bandido, de ser um ladrão, né? Ele é muito bem sucedido naquilo que ele faz, né? E ele é muito bem sucedido exatamente porque ele é metódico, né? Porque ele também tem características de personalidade obsessiva-compulsiva, que não é a mesma coisa que o transtorno obsessivo-compulsivo, mas que muitos pacientes apresentam em comorbidade, né? Ele apresenta outras 2 comorbidades muito claras no filme, além de ser dependente de nicotina. Ele tem critérios suficientes para que a gente faça um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado e para a agorafobia. Tá? O outro filme que eu acho que nunca pode faltar quando a gente usa o cinema para falar de toque é o Aviador, que é feito pelo Leonardo DiCaprio, que é um filme baseado na biografia do Howard Hughes, do milionário Howard Hughes, né? E é muito interessante porque o filme ele começa mostrando, né, a mãe do Howard Hughes dando banhos seguidos nele, com a questão do medo patológico, do contato com a sujeira, a famosa misofobia, né, contaminação de germes, mas contextualizado numa época em que havia tifo e cólera, que é uma discussão que a gente sempre deve ter, da influência do meio sobre o desencadeamento do fenótipo, né, de um transtorno psiquiátrico. Então, o meio pode ampliar, obviamente, e fazer com que surja o transtorno obsessivo-compulsivo. Nós estamos vivendo um momento onde vários dos meus pacientes com toque tiveram piores acentuadas nesse período que vivemos de pandemia, né? Exatamente com as questões de contaminação.
acredito que todos aqui que fazem psiquiatria, psicologia, né, puderam vivenciar isso dentro dos próprios consultórios também. Uma outra coisa muito interessante na biografia do Howard Hughes, muito bem, uma bela atuação do Leonardo DiCaprio, apesar de ele não ter ganho o Oscar de melhor ator, ele concorreu ao Oscar com esse filme, mas não ganhou, é que o Howard Hughes tinha o transtorno, a síndrome de Gilles de la Tourette, o que sugere o aspecto neurobiológico do transtorno obsessivo, né? Eu vou mostrar aqui um slide aqui que mostra a ligação do toque com a síndrome de Tourette e, ao contrário, né, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Tá? Então, está aqui. As comorbidades mais comuns do toque, o transtorno depressivo, tá? Cerca de 67%, a fobia social. Aqui a incidência do transtorno da síndrome de Tourette em pacientes com toque é de 5% a 7%. Os outros transtornos que vocês estão vendo aí na tela, né, também podem cursar com o transtorno obsessivo-compulsivo. Os padrões de sintoma individuais, aí estão 4 padrões principais de sintomas. O mais comum deles é a contaminação, seguido da dúvida patológica, né? A questão dos pensamentos intrusivos e a simetria. Claro que existem várias outras ideias intrusivas, vários outros comportamentos obsessivos. Nós temos transtorno obsessivo-compulsivo apenas com ideias obsessivas, nós temos toque apenas com rituais compulsivos, nós temos toques com pobreza de insight, sem insight nenhum, inclusive o toque que não tem insight, ele se confunde e dificulta muito o diagnóstico, que se aproxima muito de questões psicóticas, às vezes é difícil a distinção, quando o paciente não tem nenhum insight a respeito dos seus pensamentos, né? Por que eu digo que o aviador não pode faltar? Porque, da mesma forma que quando a gente vai falar de cinema e esquizofrenia, mais especificamente esquizofrenia paranoide, é impossível deixar de citar, né, Uma Mente Brilhante, né, porque o aviador, a vida do Howard Hughes, assim, traçando um paralelo com a vida do Nash, né, do John Nash, do Uma Mente Brilhante, o retrato é muito fidedigno da sintomatologia, dos critérios diagnósticos. Fica bastante claro que realmente o Howard Hughes apresentava um toque com comorbidade com Tourette, né? E a gente, inclusive, tinha que fazer diagnóstico diferencial de tique vocal motor persistente, né? E os prejuízos que ele veio tendo ao longo da vida. E não vou dar spoiler do filme, quem não viu deve procurar ver, né? O final da vida do Howard Hughes não é assim tão glamuroso quanto foi a sua vida, apesar do transtorno obsessivo-compulsivo. A gente sempre quer trazer uma novidade, então, nas minhas pesquisas, eu encontrei esse é um média-metragem, né, muito pouco conhecido, né? Reparem que no cartaz, na verdade, a gente tem o personagem que está esperando por Ronald. Ronald é o que está de azul, aqui nessa outra foto, né? Então, são 2 personagens com transtornos. O personagem que espera pelo Ronald, ele tem um transtorno de desenvolvimento, e o Edgar, que é o que está recebendo ele, né? Porque o personagem que tem transtorno de desenvolvimento, ele está saindo de uma instituição. O Edgar, ele é uma pessoa que faz um acolhimento,
mas ele tem um toque. E a gente vê no filme a questão da verificação, a maneira como ele coloca o chapéu, como ele corrige as dobras, como ele organiza os objetos na bolsa, mas tem uma cena muito forte, ele está esperando no ponto de ônibus, ele não consegue ficar esperando no ponto de ônibus, porque ele suja a mão e ele tem necessidade, então, de ir ao banheiro, fica com medo de desencontrar do amigo que ele está esperando, e, como vocês estão lendo aí, é uma cena muito tocante, ele chora, porque ele não consegue parar de lavar a mão, e a gente consegue perceber no filme a angústia de uma pessoa que não consegue interromper o seu ritual compulsivo, a ponto dele ficar repetindo as palavras do terapeuta. Joe disse que você consegue, apenas respire, né? Então, poucas vezes o sofrimento de um paciente com um toque foi tão bem retratado quanto nesse média-metragem. Se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão encontrar. Dá para assistir de forma gratuita, né? E vale muito a pena dar uma olhada nesse filme para também entender o transtorno obsessivo-compulsivo e, de quebra, né, uma olhadinha no transtorno de desenvolvimento, que é representado por esse personagem que sai da instituição, né? Sempre importante, o toque está sempre associado a outros quadros, então a gente tem sempre que fazer diagnósticos diferenciais, tá? Porque muitas condições médicas podem produzir sintomas muito semelhantes ao toque, né? A gente tem um conceito de transtornos dos gânglios da base, a semelhança da apresentação fenomenológica, né, é muito grande com a coreia de Sydenham, doença de Huntington. Então, os sinais neurológicos têm que ser muito avaliados para que a gente possa fazer uma distinção realmente se a gente está diante de um toque ou se a gente está diante de um desses quadros que afeta os gânglios da base, né? Uma maneira é a gente perceber que o toque se desenvolve frequentemente antes dos 30, muitas vezes começa na infância, tá? Já com indivíduos mais velhos, acima dos 30 anos, a possibilidade de lesões dos gânglios da base aumenta. O outro diagnóstico diferencial obrigatório seria com o transtorno de Tourette, tá? Aqui vocês vão perceber a diferença. Cerca de 90%, lembrando lá, né? Quem tem toque, apresenta 5 a 7% dos pacientes que têm toque têm a síndrome de Gilles da Tourette. Quem tem o transtorno de Tourette, tá? 90%, tá, de quem tem o transtorno de Tourette vai apresentar sintomas compulsivos e até 2/3 vão se enquadrar, então, nos critérios diagnósticos para o toque, né? Na forma mais clássica, o padrão de tiques vocais e motores recorrentes, né? Seria uma apresentação com uma leve semelhança ao toque, mas eu tenho apresentações de transtorno de Tourette que são bem semelhantes ao comportamento do transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Outros transtornos psiquiátricos, só para a gente não perder a questão dos diagnósticos diferenciais, eu falei da personalidade obsessivo-compulsiva, que era uma característica do Howard Hughes, né? Muito relacionado a detalhes, perfeccionismo, né? Elas são diferenciadas do toque porque está associado com uma verdadeira síndrome de obsessão de compulsões, o toque. Enquanto que a personalidade obsessiva-compulsiva é uma questão mais de ser uma personalidade anancástica, né? Exigente, com regras, com listas e agendas e horários, cumprimentos de coisas de uma forma muito rígida, tá? O toque pode ser difícil de diferenciar da depressão, porque, lembrando um slide anterior, 67% dos pacientes com depressão apresentam sintomas obsessivos compulsivos, às vezes de forma suficiente para que cumpram critérios para o toque. A gente não pode deixar de citar, de maneira nenhuma, um filme que eu não vou falar muito, porque acho que todo mundo viu o Tok Tok, né? Uma aula dos vários tipos
de transtorno obsessivo-compulsivo, de várias apresentações de sintomatologias do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Com também um dos personagens, não vou dizer quem, para quem não viu, tem a síndrome de Lida-Tourette, né? Tem uma outra personagem que tem tique vocal, né? E que muitas vezes são pegadinhas com os alunos, eles às vezes confundem, né? Quem é que tem a síndrome de Lida-Tourette, quem é que tem o tique vocal e motor. E um filme de 2016, brasileiro, uma comédia muito boa, com a Tata Werneck, faz uma atriz, que é uma paciente também clássica de transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Na sequência dos transtornos do espectro, o transtorno dismórfico corporal, a gente vai ter uma caracterização melhor no Cyrano de Bergerac, uma pena que essa foto cortou exatamente a questão do nariz do Gerard Depardieu, né? E o Cyrano era um mosqueteiro que era apaixonado por Roxane, mas ele tinha vergonha de se aproximar de Roxane porque ele considerava que o nariz dele era grande demais e, consequentemente, ele se achava uma pessoa muito feia, né? Para poder merecer o amor de uma donzela tão linda como Roxane. Né? Já o rock and roll foi uma grande dica do professor Humberto, agradeço bastante, gostei, né? Consegui assistir. Faz uma paródia onde o personagem principal tenta, já ali com uns 40 e poucos anos de idade, ele tenta se transformar num astro e aí busca mais uma questão de juventude, né, tentando fazer algumas modificações, né, na roupa, na musculatura e tudo mais, e tentando se aproximar mais do que ele imagina que seria a forma de um astro do rock and roll. Né? Então, vocês já devem ter lido aqui, o transtorno de dismorfia corporal, caracterizado pela preocupação com um defeito imaginado na aparência, mas que causa um sofrimento clinicamente significativo e um prejuízo importante nas áreas de funcionamento do paciente. Se uma pequena anomalia física estiver de fato presente, a preocupação da pessoa é excessiva e incômoda, que é o caso de Cyrano. Ele realmente não tem um nariz pequenininho, mas não é absolutamente um nariz deformado. Né? A gente tem um outro espectro, que é a tricotilomania. Foi bastante difícil encontrar algum filme a respeito disso. Né? Na verdade, a tricotilomania foi descrita primeiro por um dermatologista, né? Não sei se eu vou pronunciar direito, François Hallopeux, deve ser, em 1889. Foi considerado raro, tá? Mas ele atualmente já é considerado bem mais comum do que a gente imagina. Ele tem muitas semelhanças com o transtorno obsessivo-compulsivo e ao transtorno do controle de impulsos, porque sempre eu tenho um aumento da questão da tensão antes de puxar o cabelo e o alívio da tensão após arrancar o cabelo. Então, também uma dica do professor Humberto, esse filme, tá? Que acompanha um ano da vida de 7 pessoas, com idade de 8 anos até 30 anos, que tem tricotilomania. Né? Ele vai procurar responder algumas perguntas de como é ter tricotilomania, por que as pessoas fazem isso e, principalmente, qual é o impacto da tricotilomania na vida. Então, é um documentário mostrando como essas pessoas realmente sofrem, tá, com esse transtorno e como esse transtorno causa impacto nas várias áreas de funcionamento da vida dessas pessoas. O outro filme é o Scar of Shame, do Canadá, transtorno de escoriação, tá, que é caracterizado pelo comportamento compulsivo, repetitivo, de beliscar a pele, pode causar danos bastante graves e resultar na necessidade de vários tratamentos dermatológicos. Ao longo da história, o transtorno de escoriação teve muitos nomes,
síndrome de arranhão de pele, escoriação emocional, artefato nervoso de arranhação, epidermotilomania e escoriação para-artificial. Tá? Esse é um filme bastante difícil de achar, não foi nada fácil encontrar, né? Mas é assim, um dos pouquíssimos filmes que vai ter o transtorno de escoriação como foco do roteiro do filme. Transtorno de acumulação, né? Ele vai se caracterizar por uma acumulação compulsiva de objetos desnecessários, mas também se refere ao acúmulo de itens gratuitos. Gratuitos aqui no sentido de que são coisas que não têm um valor real em termos monetários, né? Então, qualquer folheto, eu já tive pacientes que recolhiam barbante no chão, pegavam caneta sem carga e ficavam guardando as canetas, e um dia iam poder aproveitar aquelas canetas, né? E inclusive tiravam guarda-chuvas de dentro de lá das livros, guarda-chuvas quebrados, guarda-chuvas sem tecido, né? Porque uma hora eles vão consertar, né? Sempre tem essa questão. Existe uma série no canal Discovery Home Health, que são os acumuladores, tá? E também nas pesquisas encontrei, e esse vocês também conseguem facilmente encontrar, é só jogar no Google, tá? Que é um documentário, tá? Chamado Collier Brothers, uma fábula do acúmulo, tá? Que é de 2002. Essas cenas, obviamente, são do filme, mas elas foram feitas dentro da casa dos irmãos Collier, né? Eles moravam em Nova York, né? Ali perto da época da recessão. O irmão mais novo sofre um acidente e fica paralítico, deitado na cama, tem que ser alimentado pelo outro irmão. Ambos tinham a questão do transtorno de acumulação, o que mostra um fator familiar importante de ser levado em conta, né? E ele vai acumulando jornais, pilhas de papel, e a casa é trancada o tempo inteiro, só esse irmão entra, depois que o outro, o mais novo, fica acamado, tá? E a família, a vizinhança, de repente, começa a sentir um cheiro muito desagradável, né? Não vê mais o irmão mais velho saindo e chamam a polícia. E quando a polícia entra, o que a polícia encontra é uma seguinte situação: o irmão mais velho sofre um acidente dentro de casa e ele é soterrado pela quantidade de material acumulado, e ao ser soterrado ele morre, e o irmão que é acamado morre de inanição e por falta de cuidados, porque, como eu já falei, ele tinha ficado paraplégico e dependia do irmão, que tinha morrido por uma fatalidade de ter sido soterrado pelos objetos e por tudo isso que vocês estão vendo que ele acumulava dentro da casa deles. Então, inclusive, o resgate foi bastante complicado, está tudo lá no documentário, vale a pena ver para a gente entender aonde chega, né, um transtorno de acumulação. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela aula. Oi. Pela aula brilhante, tanto de toque, trações relacionadas, como de cinema, um belo combo, 2 em 1. E agora nós vamos ter a satisfação de receber o professor Gerson Lopes, né, o nosso amigo. O professor Gerson é um dos grandes nomes de sexologia em Minas Gerais, que vai falar para a gente sobre disfunções sexuais no cinema. Então, em primeiro lugar, obrigado, Joel. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e trazer alguma coisa de reflexão, né, que é o que o cinema propicia a gente, né, um filme
em relação a disfunções sexuais. Eu acho que, em primeiro lugar, é interessante colocar que a arte cinematográfica, o cinema, ele realmente tem essa possibilidade de promover, né, emoção, né, de promover reflexão, além do entretenimento que ele é capaz de produzir. Porém, em termos de disfunções sexuais, nem tanto. É interessante que talvez o tabu, o preconceito em relação a ter um problema sexual num meio em que permeia, particularmente no universo masculino, que homem não falha, homem não tem problema. Eu não conheço um cliente meu que tenha dividido o seu problema com amigos ou mulheres com amigas. Em geral, as pessoas só dizem que tem uma vida sexual plena, ativa, sem nenhuma dificuldade. Então, o que a gente vê, já que é um reflexo da sociedade, é que o cinema traz a sexualidade, sim, né, bastante abordada, porque sexualidade transcende a questão sexo é função, sexualidade é vivência. Eu não consigo entender sexualidade num contexto humano sem envolver afeto, sem envolver emoção, sem envolver comunicação e sem envolver prazer. É lógico, desprazer, distúrbio afetivo, tudo isso estaria ligado à questão da sexualidade. É muito importante porque traz, de alguma forma, algum conhecimento para as pessoas. E nós sabemos onde há ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, há mais chances, mas é um substrato ideal para que a pessoa viva um problema, e posso dizer a vocês que muitos problemas sexuais encaminhados para mim não são verdadeiramente disfunções sexuais, são problemas, às vezes, por falha de compreensão e de comunicação, diferentemente quando a psicologia tradicional dizia que é neurose profunda, na grande maioria das vezes é por ignorância, por ignorar, por desconhecer. O homem brasileiro, particularmente, ele não sabe que é normal apresentar falhas, é normal a ereção cair e voltar, ele não conhece a fase reversível da ereção, ele não sabe que ele não promove o orgasmo na mulher, ninguém dá orgasmo a ninguém, e hoje ele se responsabiliza. Por outro lado, a mulher ainda joga o corpo erótico dela como responsabilidade dele, ao invés dela empoderar-se, ter esse corpo erótico como uma coisa importante dela. E o que a gente vê é que, se o homem precisa crescer cognitivamente para viver uma sexualidade mais saudável, a mulher precisaria crescer eroticamente, entender realmente o quanto é importante fantasia, o quanto é importante fricção, no sentido do processo autoerótico, que alguém chega a dizer que é a única palavra que poderia ser escrita com U, mas também com L. Do ponto de vista individual, não há dúvida que a pessoa que está vendo o filme, ela pode perceber, né, se ela tem transtorno ou não, ela pode perceber se ela está dentro de um critério que a gente usa muito pouco, que é de normalidade ou patológico. Ela pode, quando não é com ela, é com outra pessoa. E, a nível social, o cinema propicia, né, debates em grupos, discussões, né, que são enfrentadas por muitos, mas, infelizmente, compartilhadas por poucos. Né? É muito triste, a gente vive realmente ainda essa questão de não se conversar sobre a questão, particularmente, das disfunções sexuais, que são muito frequentes. Muito frequente, sejam masculinos ou femininos, como nós vamos colocar. Eu acho que, num tema como esse, eu precisaria falar um pouco e rapidamente sobre a história da sexologia apresentada através do cinema. A gente tem aquela série Freud, né, dirigida por Marvin Green, em 2020. Né? A gente tem o Kinsey, que era, na verdade, um especialista em gafanhoto, é um zoólogo especialista em gafanhoto, mas ficou famoso na década de 50, né, quando fez os vários
estudos, né, do homem americano e da mulher americana sobre o comportamento sexual, e isso foi mostrado realmente vamos falar de sexo, né, relatórios compilados, e foi apresentado por Bill Condon. O Master of Sex, né, do casal Master e Johnson, foi uma série interessante. William Masters era um ginecologista que queria trabalhar em sexualidade, e aí ele procurou o professor catedrático na época, ele já era professor da faculdade, ele procurou o catedrático deu 3 opiniões para ele. Primeiro, que ele casasse. Ele casou, mas depois acabou separando e se envolveu com a Virginia Johnson, né? Mas ele depois foi pedido que ele esperasse chegar aos 40 anos, porque fazer pesquisa nessa época com sexo é uma coisa muito pouco aceita, né? Quase que até hoje é difícil a gente imaginar, dentro de uma faculdade, ele fazer essa questão com seres humanos e na questão sexual. Aí falaram para ele chegar aos 40, só que os jornalistas descobriram as pesquisas dele, colocaram no mundo, né, jornalístico, e aí ele tinha 38 anos. E ele virou catedrático, ele foi um dos catedráticos mais novos dentro dessa faculdade em Missouri. Então, ele realmente ele tem a importância de ter sido pioneiro, que trabalhou de uma forma mais científica a sexologia como uma ciência, mas existia um outro casal, Hartman e Fischer, que eu conheci num congresso mundial de sexologia, que tinha pesquisas muito mais avançadas do que ele, na mesma época, só que o jornalista colocou no mundo o primeiro, né? Foi e aí passou a ser o pioneirismo, passou a ser de William Masters. Ele aproveitava muito isso quando eu quis trazê-lo em BH, ele pediu $20 mil, o agente dele, na época, porque realmente ele ficou conhecido, né? E apesar que os resultados dele, em termos de tratamento, atendia verdadeiros bilionários, trilhardários do mundo, que tinha algum problema sexual, mas ele realmente, muita gente questiona a forma de tratamento, os resultados dele hoje em dia. Agora, falando rapidamente sobre cada disfunção, né, seguindo aqui o que foi colocado muito bem pelas 2 pessoas que me antecederam, vamos pegar uma situação, por exemplo, de disfunção masculina, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo masculino. É interessante que eu tinha, quando eu comecei em 84, trabalhando em sexologia, eu tinha 20, 30 mulheres queixando de baixa libido, baixa de desejo para um homem. Hoje eu tenho 4 mulheres para um homem. Às vezes até 2 mulheres para um homem. Está cada dia mais comum o transtorno do desejo sexual hipoativo masculino. Inclusive por novas patologias. Existem homens que, envolvendo muito pornografia, entram num vício de pornografia e não conseguem relacionar com a parceira deles. Eles ficam altas horas envolvidos com a pornografia, sempre parece buscando dopamina através de várias formas de pornografia, várias imagens pornográficas, e não querem realmente ter intimidade. A gente tem transtorno de desejo sexual hipoativo masculino também por causa orgânica, chamado DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que atingiria 37%, 40% dos homens acima de 60 anos. Quer dizer, homens que têm baixa de testosterona laboratorialmente e baixa de libido global, lógico, e disfunção erétil junto. Nessa série tão badalada, né, Sex Education, a temporada 2, no episódio 4, fala-se de uma situação que é muito comum. Quando o homem tem desejo sexual hipoativo masculino, a tendência dele é castrar a parceira. A tendência dele é castrá-la, questionando a questão física dela, odores atípicos que ele acha que ela está apresentando, para, de algum modo, ele não sentir-se ameaçado, porque ele está sem desejo sexual. E, às vezes, ele tem desejo por outras, mas não tem desejo pela sua parceira. O relacionamento é bom até um momento que essa parceira realmente fica altamente incomodada, ou quando ela descobre, às vezes, numa situação de infidelidade, ou muitas vezes ele fica num processo masturbatório
muito intenso, e não consegue realmente relacionar. Ele sai do quarto para ir se masturbar lá na sala, porque ele não dá conta de querer envolver, ele perdeu realmente o desejo sexual total. Ser global ali, no caso global, não, pela parceira, às vezes mantém desejo em outras situações. É lógico que fica afastada aí uma causa orgânica, e a gente vê que tem homens que ligam o sexo à conquista. No momento que conquista, perde o desejo. Se a relação é dominadora, dominado, com o tempo ele perde o desejo. Se a relação é competitiva, é frequente ele perder o desejo. Interessante que as mulheres perdem mais facilmente o desejo, apesar que mudou muito essa concepção de desejo sexual hipoativo feminino a partir de 2000, 2001. Eu estava nesse congresso em Paris, quando uma psiquiatra, Rosemarie Basson, propôs um novo modelo de resposta sexual feminina, que nós vamos conversar. Então, essa situação que foi colocada aqui, né, do homem, de algum modo, dizer, não temos mais, né, o personagem, né? O que é isso, Morrinho? Não temos mais 23 anos, é melhor você tirar isso. Quer dizer, isso é muito mais comum que a gente pensa, que a gente poderia pensar, quando o homem realmente está sem desejo, sem vontade, e quando vai fazer, a minha esperança sempre é se o medo de falhar é maior do que toda a situação. Mas se ele não tem medo de falhar, ele simplesmente perdeu o desejo, aí o resultado é muito ruim. Os problemas, geralmente, de desejo sexual hipoativo masculino na esfera psicológica são mais profundos, têm alguma ligação ao desenvolvimento psicossexual de infância e adolescência. Em relação ao transtorno de disfunção erétil, que é o mais comum, o consultório de todo sexólogo está apinhado de disfunção erétil. A gente diz que 40 anos, 40%, 50 anos, 50%, 60 anos, 60% tem algum grau de dificuldade. Às vezes até conseguem 10 relações todas, mas está fazendo rápido porque está com medo da perda da ereção. Desenvolveu ejaculação precoce, porque o cérebro, antes dele perder a ereção, ele aprende a ter o orgasmo mais rápido e ele vai no urologista como ejaculador precoce, ele não tem ejaculação precoce. O urologista muitas vezes passa um antidepressivo pelo efeito colateral do antidepressivo no retardo e piora o quadro dele, porque o problema dele é disfunção erétil. É aquele homem na faixa de 49, 50, 55 anos, que naturalmente perderia a ereção durante o jogo, e isso é normal, perder, voltar, fase chamada reversível, mas o brasileiro, de um modo geral, quando ele perde, não volta. Ele entra num grau de ansiedade, num adrenergismo tão grande, que fica difícil, né? Dependendo dessa ansiedade, ele pode tomar, como eu tive recentemente, um rapaz de 23 anos, tomou 5 Viagras, a tal da azulzinha aí, e depois tomou 9 no outro dia e não deu resposta, porque precisa perceber o estímulo. O que é interessante nesse filme, dirigido por Domingos Oliveira, em 2008, o Viagra foi lançado em 98 e foi verdadeiramente a revolução sexual masculina. A revolução sexual feminina, o acontecimento mais importante foi o aparecimento da pílula, que deu liberdade à mulher de viver o prazer sem correr o risco da reprodução. Já o remédio facilitador de ereção, que de alguma forma descoberto ao acaso, que haveria um mecanismo de óxido nítrico importante no processo da ereção, e aqui, nessa situação desse filme, a mulher estava realmente muito incomodada dele tomar o remédio. Hoje, eu diria para vocês, na minha clínica, mais de 80%, 90% não tem incômodo nenhum, porque a gente explica como o remédio atua. Né? O remédio, sem a participação da parceira, sem a percepção de prazer no jogo erótico, o remédio não vale nada. A maior mentira é dizer que tem que ter o desejo. Não, o desejo só não adianta. Tem que estar vivendo o que está vivendo. Tem homens que têm um processo de adrenalina ali naquele momento, como se fosse alguém que está sendo torturado e não sente dor, passando debaixo de arame farpado e não sente dor, né? Porque está tenso de tal forma que não há medicamentos que atuem nessa situação, porque precisa de ter aquele processo, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que é a liberação do mecanismo de óxido nítrico, GMP5, em GMP não atua bem, inibe a enzima que produz o GMP e fica só GMP5, que é uma molécula boa para ajudar na ereção.
Nessa série Sex and the City, né, temporada 3, episódio 2, tem realmente essa situação, onde normalmente os quadros psicogênicos é dificuldade em manter a ereção. E ele relata muito bem, né? Eu consigo levantar as velas, mas não consigo fazer chegar no porto. A pior coisa quando um homem tem disfunção erétil é que o medo de falhar é pior do que a própria falha. Aí o que ele faz? Ele afasta. Afastando da parceira, ela começa a imaginar que ele não gosta mais dela, ela começa a imaginar que ele tem outra, já vi mulheres que colocaram detetive, não descobriam nada, e elas queriam de alguma forma, e a gente está sempre encaminhando, quando a gente percebe alguma coisa, mais psiquiatra, pedindo psiquiatra para dar uma avaliação, porque existem casos que não são fantasmas apenas que ela está vivendo, não, que ela vive. Ela tem realmente, de maneira obsessiva, compulsiva, alguma história, né, muito mal resolvida, muito mal trabalhada, mas ela, na maioria das vezes, não. Ela acha que o problema é dela, ela acha que ela não é mais atraente, ou que ele não gosta mais dela, porque ela associa muito essa questão, e aí tem que ser trabalhado no sentido de mostrar que, infelizmente, o universo masculino, eu brinco que antes de relacionar com a mulher, ele relaciona com o próprio pênis dele. Se o pênis responde, aí sim ele conseguiria ter um relacionamento bom com ela. E quando é parceria homoerótica, no caso dos homens, a coisa é pior ainda. A cobrança ali, porque não deixam de existir ali, né? Nós temos ali 2 homens, não deixaria de existir 2 homens, com todo esse universo de performático. Eu brinco que os jovens, principalmente, estão vivendo isso demais, né? Eles avaliam, pesam, medem, comparam a sua ereção como se fossem mercadorias. Se eu me amo, eu não me venderia. E as pessoas realmente são altamente performáticas. Se numa geração antiga o homem sofria como a mulher pela culpa do pecado, hoje é a culpa de não ter a performance idealizada, mitificada, e isso é muito forte, né? Na questão, nesse filme aqui, Amor e Outras Drogas, né, em 2011, eu achei fantástico, né, um representante da Pfizer, Jamie Randall, comenta que, assim que o Viagra foi lançado, não é uma pílula, é uma revolução. Ele acertou tremendamente, quer dizer, 98 surgiu, ao acaso, essa medicação, em 90 já tinha surgido a droga intracavernosa, uma injeção no corpo do pênis, e que muitos homens aceitavam, mesmo que não seja uma alternativa adequada, e sempre se esqueceu da parceira, porque no caso da injeção no pênis, você tem o quê? Você tem um problema sério, que é o sexo programado. E a mulher detesta o sexo programado. E hoje, com essas medicações que a gente tem, principalmente o uso contínuo, que não pode ser com o sildenafila, que é o Viagra, e tem 200 cópias e genéricos, mas não pode ser porque teria que tomar 2 até 3 vezes ao dia. Já com a tadalafila, 5 miligramas, toma-se todo diariamente, e aí a pessoa tem garantido a sua espontaneidade na hora da intimidade. Eu brinco que hoje é mais ou menos igual tomar um remédio para baixar o colesterol, e junto com esse remédio, ou com algum antidepressivo que toma de manhã, toma-se uma tadalafila 5 miligramas, e, sem dúvida, essa revolução que aconteceu no homem, minimizando os efeitos da idade e os efeitos do psicológico inadequado, ela pode, e a gente sabe quando aqueles casos que vão dar dependência ou não, eu normalmente nunca passo de imediato a medicação, muitas vezes eu trato sem a necessidade da medicação, mas perdia muitos clientes quando a gente tinha placebos apenas do ponto de vista medicamentoso. A gente não tinha medicamentos realmente que fossem efetivos na questão da ereção. E hoje a gente tem, sem dúvida, nas mulheres está se tentando, e aí, infelizmente, ainda não tem. Seja a injeção que toma-se pelo menos 40 minutos antes, que vai atuar nos receptores da melanocortina, que é o Vilese, foi lançado em junho de 2019, seja a flibanserina, em 2015, eu e a Carmita participamos do board da flibanserina, mas que mostrava realmente, além de ser pouco efetiva, é um comprimidinho de 100 miligramas à noite, que é o Adil, mas mostrava realmente dando síncope, tendo problemas com álcool, e esse medicamento aí do Vilese, que é o bremelanotide,
ele dá problema, inclusive, de náuseas demais, né? Então, a pessoa tem que tomar antiemético para ter relacionamento com o parceiro dela, é coisa meio complicada. Ejaculação precoce, tem esse filme aí, né? Tem, na verdade, 2 filmes, a história de um casal recém-casado que vai viver sua primeira noite juntos. É natural, gente, na primeira noite, eu falo que virgindade não é só a primeira vez na vida, é a primeira vez com alguém que você nunca relacionou. Ali traz, com essa ditadura da performance, traz ansiedade que levariam mais facilmente à precocidade. Ainda mais nesse caso, onde a personagem Florence tinha vaginismo. Poxa, a contratura involuntária do terço externo da vagina naturalmente leva o homem a ejacular rápido. Seria altamente improvável, primeiro, ele conseguir penetrar, porque o vaginismo total não se consegue a penetração. Os casos de matrimônio, inclusive, não consumados. E, no caso, eu já vi até disfunção erétil, o pênis perde a ereção na hora que tenta se penetrar. E aqui no outro filme, que chama Precoce, né, a história de Rob Cable, que é forçado a reviver um dos dias mais estressantes, e ele acaba, gente, numa situação de estresse, numa situação, poxa, de muito tempo sem ter sexo, de sexo em lugar perigoso, de ladrão ou polícia aparecer, naturalmente a ejaculação vai ser muito rápida. E, infelizmente, as pessoas não sabem disso. Um transtorno bem mais raro no consultório, eu recebo bastante clientes dos grupos aqui de esterileutas em Belo Horizonte, as clínicas de infertilidade. Às vezes o cliente vai lá para fazer uma fertilização assistida e se descobre realmente que o homem não consegue ejacular no coito. Ejacula na presença da parceira, mas fora do coito. Ou não ejacula nem na presença da parceira ainda, só ejacula sozinho. Ou nem ejacula, nem tem orgasmo e ejacula sozinho, só ejacula nos sonhos. E eu tive um caso que nem nos sonhos. Ele acordava de maneira extremamente suando em bicas, ansioso ao extremo, no momento que ele estava sonhando e ia chegar ao gozo. E ele não chegava ao gozo nem no sonho. São casos, eu só tive um caso até hoje. Esses casos agora tem que fazer a diferenciação de ejaculação retrógrada, que o diabético ou o uso de meleril, por exemplo, pode dar ejaculação retrógrada. O indivíduo tem o orgasmo, mas não se esteriliza. Ou anejaculação, porque não sai ejaculado, porque não se produz, ou se produz a bloqueio por um processo infeccioso prévio na saída desse sêmen, desse ejaculado. Eu estou falando mais em ejaculação retardada mesmo. A pessoa tem muita dificuldade. Vocês, acho que entenderiam como eu, um homem, para ter dificuldade de chegar ao orgasmo, o problema tem que ser muito intenso, né? O bloqueio tem que ser muito mais forte, porque ele tem uma facilidade de chegar ao orgasmo, inclusive de maneira precoce. Agora, tem que entender se tem estimulação sexual adequada. Às vezes, casais mais velhos, com envelhecimento, já retardaria os reflexos. Eu já escrevi um livro, Sexualidade e Envelhecimento, Envelhecendo com Sexo pela Saraiva. Na época, eu dizia que não havia aposentadoria, né? Em sexo não há aposentadoria. Mas hoje, atendendo homens de 80 e até 2 casos de 90, usando medicamentos e tendo vida sexual, o orgasmo vai ficando cada vez uma raridade, a ponto quase da pessoa aposentar. A pessoa chega a ter algum prazer, mas não o prazer do gozo, né? Aquele clímax não chega. E quando chega, demora meses para chegar de novo, quando chega. No Sex Education também, temporada 1, episódio 1, tem uma historinha, e eu já vi isso, inclusive, em fertilidade, né? O indivíduo fingia que chegava ao orgasmo com a parceira, durante anos, ele fingiu, há 2, 3 anos, na hora que ela queria filho, o ginecologista propôs o teste pós-coito, chama Sims-Hillne, ele foi fazer, ver o ejaculado no canal vaginal ali para estudar, e aí ele não quis fazer, porque, na verdade, ele sempre fingiu o orgasmo. A gente fica imaginando como que uma mulher realmente, né, ela nunca tinha tido vida sexual, ela imaginava realmente que ele chegava ao orgasmo. É muita pressão. Isso quando esse personagem diz, né, o Adam, é muita pressão. Seja quando o indivíduo tem um pênis pequeno, seja quando o indivíduo tem um pênis gigante, e aí sempre essa preocupação, e se eu for ruim? Né? E se eu estiver fazendo errado? Quer dizer, a pressão de performance hoje
é uma coisa muito forte. Na feminina, gente, infelizmente, a etiologia é multifatorial, mas eu queria que passasse para vocês a ideia dessa Rosemarie Basson, que é essa psiquiatra, que disse muito claramente, mulheres, depois de 2, 3 anos de relacionamento, ela perde o desejo espontâneo, quer dizer, aquela vontade de ter sexo, porém mantém o desejo responsivo. Em outras palavras, ela começa numa situação de neutralidade na intimidade e, estimulada por ele, ela receptiva excita, excitando aí que o desejo vem. E vindo o desejo, ela excita mais ainda, podendo ou não chegar ao orgasmo. Rosemarie Basson foi feliz nessas duas colocações do novo modelo da resposta feminina. Uma é que tirou essa obrigação do orgasmo, essa ditadura que se tem, a falocracia no homem e a orgasmocracia na mulher. Ela tirou, ela diz que a satisfação pode acontecer independente de chegar ou não ao orgasmo. E a outra questão foi que ela começa, por exemplo, igual está na situação aqui, ela fala que está cansada, meu rosto está doendo, nesse filme, acho que amo minha mulher. Mas depois de falar 3, 4 vezes, está com dor de cabeça, não queria dar desculpas, na 4ª vez, vamos imaginar, falou 3 vezes, na 4ª ela fala, não, ela já pensa, não dá para dar desculpas. Aí ela vai ter intimidade e ela é receptiva e excita, isso é considerado normal. Hoje nós só consideramos uma patologia de desejo sexual hipoativo feminino quando ela não tem desejo também responsivo. Ela vai brincar e não sente nada. Algumas até já têm aversão, já têm fobia ao sexo. Algumas até desenvolvem, até por fazer para não perdê-lo, ela vai se perdendo e vai tendo problemas mais sérios ainda na questão do desejo dela. Então, hoje a gente tem que entender esse processo dessa forma. Transtorno do orgasmo, né? Aqui nesse filme Terapia do Prazer, né? A gente vê que uma mulher confessa na terapia de casal que nunca teve orgasmo ao seu marido, mas é interessante perceber em seu relato a divisão que ela faz entre prazer e orgasmo. Gente, existia um livro famosíssimo de um dos grandes psicólogos que atua em sexualidade, faleceu recentemente, norte-americano, Joseph Lopiccolo. Ele lançou esse livro que é Descobrindo o Orgasmo. No Brasil, foi lançado com o nome Descobrindo o Prazer, porque as mulheres brasileiras e os homens brasileiros confundem prazer com orgasmo. Se o prazer do sexo fosse só o orgasmo, que dura 6 segundos, quando dura muito é 15 segundos, 1/10 de minuto a 1/4 de minuto, o prazer do sexo é muito pobre. Né? Existem outros prazeres além do orgasmo. O prazer dos olhares, dos tocares, dos sentires, do falares, do acolhimento, sentir-se desejado. Tem tantos prazeres ali na intimidade que eu não posso, de maneira nenhuma, atuar como sinônimo prazer e orgasmo, ou ver o prazer e o orgasmo como sinônimo. Os transtornos de dor genitopélvica, 5 minutos, né? O transtorno de dor genitopélvica, a gente tem hoje realmente essas questões de vaginismo, mas a gente tem também as disparonias, que lá no fundo você vai descobrir um quadro de depressão, um quadro mais grave pode estar por trás, uma patologia que ninguém sabe, chama vulvodínia. Vamos imaginar a vagina como se fosse um relógio, às vezes como se fosse ali 3 horas, ou 5 horas, ou 8 horas. Naquele ponto, ela tem uma dor em ardor terrível e ninguém descobriu realmente a etiologia dessa vulvodínia, que é bem diferente do vaginismo. O vaginismo, a pessoa involuntariamente fecha a vagina, em geral, no exame ginecológico e durante o coito. Esse filme, onde já foi citado, a paciente tem vaginismo, e ela começa... Eu já fiz um Globo Repórter de vaginismo, há uns 15 anos atrás, e eu nunca vi tanta gente no Brasil que sofre realmente de vaginismo, e que muita gente ainda coloca como se fosse frígida. Tem nada a ver, a mulher vagínica geral tem desejo, ela excita, ela tem orgasmo com manipulação oral ou coito interfêmores. O que ela não consegue é o coito, ou quando consegue o coito, é com muita dor, com muita dificuldade. Esse filme também nada ortodoxa, tem também episódio de vaginismo, que impedia essa mulher de consumar o casamento, e no Sex Education também tem a historinha do tratamento, do uso dilatador, que é de sensibilização sistemática,
e ela compara a vagina dela a uma planta carnívora. E, por último, essa questão de medicação e substâncias, onde o início do enredo, no caso sobre o Ontem à Noite, gira sempre em relação a essas dificuldades de ereção após o uso do álcool. O nordestino, gente, o Macbeth, né, Shakespeare, tem uma coisa interessante que diz que o álcool libera o desejo, mas prejudica a performance. O nordestino deixa muito claro, o álcool dá coragem, mas tira as forças. Então, muita gente vai em procura do álcool, inclusive tem gente que usa para retardar o orgasmo, e de maneira nenhuma isso seria tratamento, né? Olha, interessante essa frase, não é minha culpa que meu amiguinho lá de baixo não conseguiu dar conta. Então, é um processo. E no tratamento a gente tem vários filmes também que começam a falar um pouco do tratamento, do foco sensitivo, da autofocagem, porque a sexologia não é medicamentos apenas. Às vezes nós lançamos mãos de medicamentos, da farmacoterapia. Inclusive tem um livro quase tamanho do Goodman só de farmacologia sexual, mas na maioria das vezes são técnicas, tarefas passadas de maneira sistemática para o casal, seja homo, seja hétero, e num divã para dois também tinha alguma coisa. A conclusão, gente, é que o cinema sempre foi, não há dúvida, uma bela fonte de entretenimento. A gente sabe realmente que apresenta histórias, são marcadas, é um reflexo da sociedade, né? Por serem tão angustiantes para quem sofre de dificuldade sexual, eu acho que seria muito interessante que diretores, cada dia mais, nacionais e internacionais, se inspirassem mais nessas questões. E não só a descrição das disfunções, mas também seus sintomas, né? Não é só descrever a disfunção. E a gente vem percebendo realmente que o espectador vai ser ajudado no investigar, a sociedade no discutir e o público em geral conhecer um pouco mais sobre esse tema. Eu passei do tempo um pouquinho. Ô, Gerson, parabéns, uma aula excelente, sempre uma satisfação de escutar. Por mim, podia passar do tempo à vontade, escutaria vocês aqui a noite toda. Agora eu vou convidar todos os ouvintes a participarem do nosso debate. As questões podem ser lançadas aqui no QIA. Eu vou fazer um comentário só para introduzir a discussão. Eu fiquei escutando vocês falarem e fiquei pensando como que o cinema pode ser um lugar de reforçar preconceitos, mas como pode ser um lugar também de ampliar nossa visão do mundo, né? Então, pode ser tanto aquele cinema que reforça preconceitos em relação à psiquiatria, doença mental, ou então que cria aquela imagem, né, do homem viril, do homem herói, que não pode falhar, né, do 007, que é o machão, o pegador. Como também o cinema pode ser rico no sentido de expor nossas fragilidades, né, de ter visões mais autorais, que mostra pessoas que sofrem com a doença mental, com problemas sexuais, com questões, às vezes, que a gente vai se reconhecer e vai conseguir dar voz em maior ou menor grau e vai conseguir entender melhor as outras pessoas por meio da arte, né, do cinema. Eu vou lançar uma pergunta também, já que não tem no QIA ainda. Todos vocês foram, né, nós tivemos o privilégio de, eu e o Humberto temos vocês como escritores do nosso livro de Psiquiatria e Cinema, que vai ser lançado ano que vem. Na pesquisa de vocês para o livro, teve algum filme que tocou vocês especialmente, no sentido de ampliar a visão de mundo de vocês, de melhorar a compreensão de uma situação diferente, um quadro clínico, uma situação de vida diferente? Eu sei que o processo de escrita do livro, para mim, foi muito prazeroso, assim, em vários filmes por causa disso. Eu me lembro especial do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, o Taxi Driver e Os Incompreendidos, que me trouxeram perspectivas assim diferentes, situações diferentes, pontos de vista diferentes que iluminaram minha compreensão. Teve algum que marcou vocês especialmente? Quando eu encontrei o documentário dos irmãos Collier,
foi bastante impactante, né? Eu acho que existe uma diferença de quando você faz um retrato, uma obra de arte baseada numa história real, e quando você cria um roteiro, quando você cria uma situação, né? A velha questão se a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Eu gosto de pensar que sem arte a vida não tem absolutamente nenhuma graça, né? Então, eu sou um fã de vários tipos de arte, mas quando a gente vê um trabalho não comercial, como eu citei, existe uma série, assim como existe sobre transtornos alimentares, né? Mostram aquelas pessoas binge eating, transtornos compulsivos alimentares, quilos mortais, se não me engano, se chama a série do Discovery. Existe os acumuladores, que é uma coisa meio muito comercial, muito apelativa, né? É uma coisa, mas quando você tem um tratamento como você tem no Aviador, né? E como você tem num documentário como o dos irmãos Collier, eu acho que é uma coisa que você colocou, Rodrigo, que é essa possibilidade da empatia, que através da arte ela é facilitada, né? Eu acho que a empatia ela pode ser bastante exercitada através da arte. É isso. Ô, Rodrigo, é engraçado que é igualzinho a gente, quando pensa num restaurante, para indicar um restaurante, que é uma coisa que dá prazer, a gente na hora se perde e não lembra de jeito nenhum. Eu estava tentando aqui lembrar de alguns, e o que veio na mente de imediato porque, para mim, eu me recuso a ser, eu brinco com os urologistas, a ser um eretologista, um indivíduo que faz um indivíduo ter o pênis, volta a fazer o pênis ficar erétil. Porque, para mim, eu me recuso a usar os critérios de alta que os sexólogos americanos dão. Quando o indivíduo começa a ter duas ou três relações normais, ele pode ter alta. Para mim, ter alta é um indivíduo que sabe lidar com a falha, é um indivíduo que sabe relacionar. Eu falo muito com meus clientes, se eles vierem em mim tentando evitar fracasso, eles devem procurar outro, porque fracasso faz parte da vida. Eles podem aprender, sim, comigo, se eu conseguir, a se relacionarem, a relacionar com o outro. Então, para mim, o meu conceito e aí o que me fez lembrar aí nessa hora é sempre a questão amorosa, e principalmente a questão dos filmes que falam de uma forma meio infantilizada, ou coisa do amor na terceira idade. Infelizmente, na maioria das vezes, esses filmes, a não ser um ou outro que trouxe alguma coisa mais rica, mas eles reforçam de maneira indireta o mito de uma velhice assexuada. Não quer dizer que, com a idade, há um aumento enorme de disfunção sexual, geralmente não acompanhada de angústia. Quando o problema sexual existe, mas não traz desconforto, não traz estresse à pessoa ou ao outro, não tem por que tratar também. Hoje, cada dia mais, a gente está tendo casais assexuados depois de um tempo e estão muito bem, obrigado, e não cabe a gente dizer, como sexólogo, que eles têm que ter uma vida sexual ativa. Isso hoje também está sendo muito respeitado, essa questão de... É como se vocês dissessem alguém que é triste, mas não é depressivo, que não pode ser triste, ele tem que ser uma pessoa alegre para si. Então, eu acho que... Mas na hora me lembra muito sempre mais a questão amorosa, mais os filmes que falam de amor, que trazem essa questão afetiva, que é intimamente ligada à sexualidade. Eu não consigo ver sexualidade sem essa questão afetiva junto. O Tom Jobim falava, né? O que dá tesão mesmo é o amor.
Eu brinco até que dá tesão mesmo é a paixão, que infelizmente tem um tempo de validade, né? Existem até né, a mulher, o primeiro erro que a mulher tem quando ela começa a perder o interesse sexual pelo parceiro é achar que ela perdeu o amor. Ela associa tanto isso e, na verdade, não. Ela tem uma cumplicidade, ela tem uma admiração muito grande por ele, mas ela perdeu o interesse sexual e que ela muitas vezes confunde com perder o amor. Eu acho que mais do que o amor é realmente a paixão. A paixão realmente é afrodisíaca demais, né? O amor, eu acho, inclusive existe uma patologia, né? Anedonia, amor, o platônico, né? Onde a pessoa tem amor demais com o outro, mas não consegue ter nada carnal, que é o extremo da erotomania. A gente tem algumas perguntas já. A primeira é do professor Humberto, né? Um privilégio ter ele aqui participando com a gente. Excelentes todos os três. Como avaliam as possibilidades do cinema como ferramenta de ensino para a psiquiatria, tanto na graduação como para os residentes? Eu acho que o cinema é uma ferramenta muito poderosa para estudar, né, nas faculdades de medicina, na psiquiatria, psicologia, enfim, né, em qualquer âmbito. Mas eu acho que tem que ter um monitoramento de alguma forma, porque é o que a gente já foi dito aqui, né, que nem sempre, e acho que talvez a maioria das vezes, o cinema ele retrata os transtornos mentais não de uma forma correspondente ao que realmente né, com o DSM, por exemplo, sempre descreve. Então, acho que tem que ter esse cuidado, porque ele tem tanto lado positivo, que pode contribuir para as pessoas perderem o preconceito e até, às vezes, procurar, saber que tem algo ali que corresponde ao que eles sentem, ao que eles sofrem, e procurar ajuda justamente por causa de um filme, já vi isso acontecer, inclusive, mas pode também reforçar o preconceito, porque, às vezes, o cinema utiliza, né, ele distorce as coisas. E acho que mais do que isso, assim, que nem eu falei na hora que eu estava citando, né? Quando fala o coração, na Cova da Serpente, alguns filmes que foram aí no pós-guerra, muitos deles contribuíram para que houvessem reformas nas instituições psiquiátricas, porque as pessoas não sabiam como, né? Era fechado, então tem um poder transformador também, né? E de antever muitas coisas que podem acontecer no futuro. Eu acho isso muito interessante também. Como eu falei, quando falo coração, apresenta, em 1945, né, um tratamento psicanalítico acontecendo num hospital psiquiátrico, né, ou psicoterapias baseadas em, né, outros tipos de psicoterapia. Então, ele é muito poderoso nesse sentido, mas tem essa preocupação que, né, de a gente ter monitorar isso, né, de alguma forma. A gente tem uma outra pergunta. Eu já faço essa utilização, mas eu concordo com a professora Flávia. Acho que tem que existir alguns critérios balizadores aí para que seja efetivo. Ele pode ser, aliás, como a arte de uma maneira geral, né? Ela pode ser usada para questões ideológicas, né? Você mostrou muito bem o que aconteceu na Alemanha, os filmes de propaganda nazista, e aí a gente tem vários filmes que são usados até hoje, ainda no pensamento da antipsiquiatria, né? Uma forma de mostrar a psiquiatria como uma coisa cruel e etc., né? Então, eu acho que a gente tem que ter o critério que todo educador tem, né, de direcionamento, mas é uma ferramenta maravilhosa, até por causa de, muitas vezes, as dificuldades de você ter uma aula prática, de você apresentar um paciente para um grupo maior de estudantes, mas tem que ter uma seleção muito criteriosa. Acho que o Rodrigo citou aqui, né? Estamos os três aqui, eu extremamente honrado de ter participado do capítulo do livro, e esse é um cuidado, né? Um livro trabalhado, um livro direcionado para um estudo
psiquiátrico e psicológico, não um livro ideológico, né? Porque a arte pode ser usada como um instrumento. Aliás, é sempre assim, né? Quando todo regime totalitarista vai para cima da arte e formata a arte para inculcar um pensamento. Isso a gente também sabe que acontece, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem uma outra pergunta. O que vocês acham do filme A Professora de Piano? Sinceramente, eu não assisti. Olha, eu Você que assisti gosta tem do tanto Janek, Fábio? tempo, tem tanto tempo que eu acho melhor não comentar, assim, que a minha memória para filmes tem uma vantagem e desvantagem, né? Porque às vezes eu vejo um filme pela segunda vez e ainda me surpreendo, porque eu não tenho... Quando tem um filme que eu vi há muitos anos, assim, às vezes minha memória dificulta. A Isabelle Huppert é genial, mas é terrível, né? Acho que não tem nenhum personagem do que ela fuja, não. Ela incorpora qualquer personagem mesmo. E com uma categoria. Eu também, eu lembro que ela era, né, sadomasoquista, um filme pesado, bom, mas não lembro tantos detalhes para comentar, não. Tem uma outra pergunta, que é o seguinte: a questão da harmonia sexual entre personagens de muitos filmes está muito distante da realidade. Por quê? Ô, Jéssica, seu microfone está desligado. Eu lembrei aqui isso. É interessante que a gente fala que, né, os meios de comunicação traduzem sempre um reflexo da sociedade, mas eu concordo, a Márcia que fez essa pergunta, é muito distante, sim. Né? Eu acho que, na maioria das vezes, há uma verticalidade, vamos dizer assim, em muitos, quando se fala em sexualidade, há uma verticalidade ruim, com uma sexualidade, aí no caso, a horizontalidade boa, a não ser em algumas patologias, se você não tem uma verticalidade ajustada, quer dizer, um cotidiano ajustado, dificilmente a horizontalidade, a cama, vai se dar dentro de uma coisa harmônica. E é interessante mesmo que mostra, a gente vê isso também em novelas, filmes, tudo mostra muito uma história totalmente diferente do que é a realidade na questão sexual. A gente tem no consultório demais problemas de relacionamentos, problemas da díade, que vão refletir de maneira significativa. Às vezes não dá nem para trabalhar do ponto de vista sexológico, tem que encaminhar para a terapia de casal, e às vezes até o casal que está ali doente, um deles não quer ir para a terapia de casal, e às vezes aquele menos doente que topa ir é o que a gente encaminha, e aí essa pessoa pergunta, mas por que eu vou para a terapia se o problema maior é dele? E aí a gente fala que quem faz uma boa terapia não só muda a maneira de expressar, de agir, de sentir, aprende a se argumentar, a se defender, se proteger, mas eu brinco que o resultado final de uma boa terapia é escolher o que perder para não perder o que não escolheu. Muitas pessoas têm muita dificuldade de escolher o que perder e perde o que não escolheu. Ninguém escolheu viver uma relação ruim, em cima de hostilidade constante, indiferença total, mas acabam mantendo do jeito que está, né? Com medo até de sofrer, sem saber que o maior sofrimento é manter do jeito que está. É a coisa mais interessante essa questão. Então, eu acabo mobilizando realmente a pessoa. Eu tenho 2 psicólogos que trabalham comigo, eu encaminho para eles, para terapia individual, porque às vezes terapia de casal nem eles querem. Né? Às vezes um deles não quer, não aceita e tal. Tem uma outra pergunta que é para você também, Gerson. O que você acha do filme Ninfomaníaca, do Lars von Trier, e sobre o quadro da protagonista? É uma das patologias mais sérias que a gente tem, mais difíceis. Eu encaminhava direto para psiquiatra, aqueles que eu encaminhava às vezes falam que não querem mais que eu mande, porque não tem resultados.
seja o satírico, seja, no caso do homem, a satiria, seja a ninfomaníaca, há uma situação realmente de insaciabilidade, né? Um transtorno profissional muito significativo, né? Isso caracteriza, já atendi ninfomaníacos que foram, e já atendi satíricos que foram interditados, no sentido de não poder movimentar mais banco e tudo, nada do banco, porque estavam perdendo tudo em função desse quadro. Eu acho que é bem retratado essa situação da ninfomaníaca, que é uma forma de sexo addiction, né? De adição sexual. Graças a Deus, não é frequente esse tipo de transtorno, pelo menos no meu consultório não é tão frequente. É muito comum quando a mulher é muito mais intensa em relação a buscar o sexo, a ter atividade sexual, de alguém dizer que ali há ela é tarada, ela, né, esse que é o popular quando fala, mas não é tão frequente, não. Essa ninfomaníaca. Agora, olha que interessante, Rodrigo, olha o perigo de uma comunicação. Um casal onde o marido é psiquiatra vai para o interior aí de São Paulo, compra uma fazenda, aí começam as famílias se aproximarem, né? E aí a vizinha diz que o marido a procura todos os dias. Não tem um dia ela estando menstruada ou não, ele não deixa de procurá-la para ter sexo. Eu tive uma época que estava atendendo em São Paulo, segunda a quarta eu ficava em São Paulo de 15 dias. E aí ele a procurava todos os dias, e aí a mulher do psiquiatra resolve conversar com o psiquiatra e deu um diagnóstico para ela. Seu marido é satírico, é o Dom Juanista, né? Ele é doente. Ela que fazia sexo frequente, diariamente, com o seu parceiro e gostava, na grande maioria das vezes, de fazer, a partir do diagnóstico dado pela mulher do médico, ela começou a achar que estava fazendo sexo com alguém doente, ainda mais era uma mulher de um psiquiatra. E a partir dali ela não conseguia mais se satisfazer. E aí me procurava. Então é a coisa mais, olha o perigo do diagnóstico, de você rotular, porque o satírico, o Dom Juanista, ele é insaciável. Não raramente, quando vai no consultório, às vezes está interditado mesmo, às vezes a vida dele profissional acabou, né? Porque ele realmente ele não consegue se saciar. E ele quer fazer sexo com todo mundo, com todas. É um negócio muito comum. Os psiquiatras que eu mandava, inclusive, quem quiser, é só me falar, porque ninguém está querendo mais receber esses clientes, porque eles falam que não dá resultado. Eles vão, somem, eles não querem abrir mão desse processo aí, né? É um negócio difícil de tratar. Moral da história é complicado, né? Como é que o psiquiatra melou uma situação normal, conseguiu problematizar a situação? Mas deu para entender, né, Odir? Porque ele melou, né? Ele provavelmente não fazia nada com a mulher dele, né? Não tinha. Então, vamos adoecer o cara, vamos patologizar o vizinho para a mulher ficar quieta, né? O cara não quis matar o psiquiatra, não? Não sei aí o resultado que deu, não. Mas depois, esses casos, gente, eles vão no consultório e eles somem. E, infelizmente, é muito triste, porque, às vezes, ela perdeu o desejo muito, lógico que ela aceitou o contra-argumento que ele não tinha patologia nenhuma, né? Não foi falado isso de uma forma aberta, que era vizinha, mas ela me procurou um ginecologista de São Paulo me encaminhou com baixa de desejo sexual. E a baixa de desejo sexual dela começou a partir dessa história mal colocada, né? Tem mais uma pergunta aqui da Márcia também. O que vocês acham do filme Coringa? Bom, eu tenho uma questão com o filme Coringa, porque eu gosto muito de história e quadrinho também, que eu acho história e quadrinho para adulto de boa qualidade também um material bem interessante para se trabalhar. Eu acho que a atuação é indiscutível, a atuação do... Agora me fugiu o nome do ator. É o Joaquim Phoenix. Fênix. O Fênix é brilhante, sem dúvida nenhuma. Mas eu implico com Coringa porque o filme se chama Coringa. Tá?
Existe uma questão no Coringa que é fundamental. O Coringa verdadeiro é o Coringa de Batman, Cavaleiro nas Trevas, que é um Coringa que é a personificação do mal pelo mal. E o filme Coringa explica o mal do Coringa, ou por que o Coringa é mal. E, para mim, ele destrói o personagem da história em quadrinho. E a atuação do Phoenix é indiscutível, o roteiro é bacana, mas se o filme se chamasse O Palhaço, não teria tido o sucesso de bilheteria que teve. Então, eu implico um pouco, assim, é um ótimo filme para a gente discutir as questões do meio influenciando as atitudes, ele tem um quadro neurológico que faz com que ele tenha aquela questão das gargalhadas, né? Então, eu tenho uma certa implicância, porque, para mim, pegaram um personagem clássico, que tem uma função muito importante dentro da questão do Batman, né? O filme específico do Batman, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quem não viu, assista e vão entender o que eu estou falando, porque ali o Coringa, inclusive, a cada vez que ele vai matar uma pessoa, ele dá uma explicação diferente, porque ele tem aquela coisa, aquele esgar permanente. A explicação, inclusive, no Batman Cavaleiro das Trevas, para cada pessoa que o Coringa mata, entendeu? Ele fala qualquer coisa para explicar aquele esgar. E o filme, o Coringa, pega e resolve. O roteiro é muito bom, mas eu tenho uma certa implicância com o filme por causa do título do filme. Eduardo, fico muito feliz de saber que você gosta de filmes baseados em graphic novel, sabe? Eu gosto bastante também, pode ser. Vamos marcar também um evento, uma discussão sobre isso um dia. Eu também implico um pouco com o Coringa, apesar de ser um filme muito bem realizado, porque ele me passa a impressão de justificar os atos dele por ele ser uma vítima. Eu acho isso muito perigoso. A pessoa eu tenho toda a simpatia pelas vítimas, mas a pessoa vitimizada, ela é muito perigosa, porque ela se acha no direito de bater de volta, às vezes bate muito forte, né? Então, eu acho isso complicado. É isso que eu falei. O filme, o Coringa, resolveu explicar o Coringa para a gente. Entendeu? E isso, para mim, é um prejuízo, principalmente para quem gosta de graphic novel, né? Como você colocou. Entendeu? Agora, é brilhante, o roteiro é legal e tal, a gente vai discutir o meio, a gente vai discutir questões sociais, a gente vai discutir se era verdade ou não era verdade, tem muitas discussões muito boas para se fazer com o filme O Coringa. Eu só acho que ele podia se chamar O Palhaço. Aí não venderia tanto, né? Ô, gente, foi um prazer muito grande, um privilégio conversar sobre cinema com vocês hoje. Aprendi muito. Obrigado pela participação de todos. E amanhã vamos continuar. Amanhã estamos de volta. Obrigado pela presença, gente. Foi muito bom. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. Até amanhã. Muito bom estar aqui. Até amanhã. Tchau, até amanhã.